Gênesis 42, eu vou ler do verso 1 ao verso 28. Nos diz assim: Sabedor Jacó de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: É como já disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou: Tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro. Aqui está, na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração,
e atemorizados entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Vamos orar. Bendito Deus, Pai amado, exaltamos o Teu nome, agradecemos, ó Deus, a noite do dia do Senhor, em que mais uma vez nos reunimos para bendizer o Senhor e para ouvir, ó Deus, a Tua voz. Que nesta ocasião, neste momento, o Senhor venha instruir o nosso coração para a glória e louvor do Teu nome. Que o Teu Espírito, ó Deus Santo, nos ilumine e leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vimos que após um longo período de provação, José chegou ao posto de governador do Egito. E isso aconteceu logo depois dele ter interpretado os sonhos de Faraó. O Faraó havia tido aquele sonho, e o sonho significava, segundo o que interpretou José, que haveria 7 anos de abundância de colheitas, seguidos de 7 anos de escassez. José então interpreta o sonho, dizendo a Faraó o que deveria fazer. Nos 7 anos de abundância, eles deveriam guardar mantimentos, para que eles tivessem nos 7 anos de escassez. E isso fez com que o Faraó se agradasse de José, levando-o então ao posto de governador. Desde que José foi vendido pelos irmãos, também por conta de sonhos, daqueles sonhos que ele teve e que despertou a ira dos seus irmãos, até o dia em que ele se tornou governador, foram 13 anos que se passaram. Agora você sabe que já se passaram 7 anos de abundância. Você sabe disso porque todas as terras estão vindo a Jacó a fim de comprar mantimentos. Então, mais de 20 anos haviam se passado desde aquele momento em que ele foi jogado lá naquele poço, até este momento em que ele vai novamente reencontrar os seus irmãos. Em toda a terra havia fome, exceto no Egito, por conta da boa administração de José. E o texto vai nos mostrar, logo no início, no versículo 1, que assim que Jacó fica sabendo que existe mantimento ali na terra do Egito, ele trata de enviar os seus filhos, ou pelo menos 10 dos seus filhos, deixando Benjamim bem seguro com ele. Diz aí o texto: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido de que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. E aqui você percebe que Benjamim é aquele que agora ocupa o lugar outrora de José, o lugar de mais querido do pai. Benjamim é o segundo filho da mulher que ele mais amava, e então ele vai enviar os seus 10 filhos e vai manter esse filho com ele. Então 20 anos depois daquilo que tinha ocorrido, acontecerá este encontro, e o texto mostra exatamente como é que foi este primeiro encontro, porque haverá outros encontros. O que aconteceu neste primeiro encontro? Quando você olha para o texto, do verso 1 ao verso 5, você percebe que este encontro, ele foi providencialmente preparado pelo Senhor. Ou seja, ele aconteceu exatamente no tempo em que o Senhor quis. O Senhor está conduzindo, continua conduzindo a história. E algo maravilhoso que você percebe aqui nessas narrativas de Gênesis, e nós temos visto isso domingo após domingo, é que o Senhor, a despeito dos desejos do coração dos homens, a despeito dos pecados cometidos pelos homens, está cumprindo rigorosamente o seu plano, aquilo que ele estabeleceu. E mais uma vez você percebe isto aqui, porque
logo depois de fazer José o governador do Egito, o senhor de toda a terra, logo depois de, por meio da administração de José, fazer com que o único lugar que tinha comida no mundo fosse o Egito, o Senhor faz com que a notícia chegue até Jacó. O texto mostra isso, olha, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, porque nada adiantaria você ter mantimento no Egito, você ter José como governador do Egito, se Jacó não soubesse disso. Por vezes, nós deixamos de saber algumas coisas e não tomamos certas atitudes porque nós não temos conhecimento. Mas Deus fez com que a notícia chegasse até Jacó. Existe comida no Egito. Na verdade, é o único lugar onde existe comida. O que vocês estão fazendo aqui ainda? É o que ele diz para os filhos. É lá que está a comida, é lá que está o alimento. É para lá que vocês precisam ir. E ele então envia os seus 10 filhos, e como eu disse, ele mantém o filho mais novo, o filho de Raquel, porque este é que passa a ser o filho preferido. E aqui você vai ter mais uma vez a providência de Deus, que vai usar mais uma vez a preferência de Jacó, para colocar novamente os irmãos, porque você conhece a história. O fato de Jacó ter um filho preferido e fazer desse filho o alvo de todas as suas benesses é errado, nós vimos isso. Quando Jacó faz isso, ele acaba provocando a ira dos irmãos, mas a ira dos irmãos também é pecaminosa. O fato de Jacó estar pecando não desculpa os irmãos de serem maus com aquele que está sendo alvo da bênção, mas a história está se repetindo. Mais uma vez, Jacó está elegendo um filho para ser o preferido, e este filho agora está sendo poupado de ir até o Egito, e o texto é bem claro, veja bem, no versículo 4, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda algum desastre. Podia até acontecer um desastre com os outros filhos, mas Benjamim não pode morrer. Eu não posso perder este aqui. Então, de novo, você vê Jacó fazendo esta distinção, e a questão é, como é que os irmãos vão se portar? Será que de novo os irmãos vão reagir de forma pecaminosa, com ciúmes do seu irmão? E pela providência de Deus, a família agora vai se encontrar por conta da fome na terra. Então, a primeira questão que você vê nesse texto é que a providência de Deus preparou exatamente o momento em que este encontro vai acontecer. E quando você olha para isso, você precisa estar bem certo no seu coração de que não é diferente na sua vida, e de que não há acasos na sua vida. Tem um hino que a gente gosta, que a gente canta, eu gosto particularmente muito dele, que é aquele hino que diz, as tuas mãos dirigem o meu destino. Mas geralmente quando a gente canta esse hino, eu procuro enfatizar dizendo, preste bem atenção no que você está cantando. Por quê? Porque geralmente a gente canta as coisas e está tão acostumado a cantar, que a gente não percebe o que está cantando muitas vezes. E uma das estrofes, ela é bem enfática. As tuas mãos dirigem o meu destino. Acasos para mim não haverá. O Deus de paz vigia o meu caminho. Mas a outra estrofe, a outra linha, ela diz, e sem motivo não me afligirá. Cantando isso é muito bonito. Vivendo já é outra história. Será que você está preparado para entender que a despeito do momento em que você vive, a despeito de serem bons momentos, maus momentos, a despeito de você estar enfrentando um momento de calmaria, ou se o mar da sua vida está agitado, é o Senhor
quem está providencialmente conduzindo todas as coisas? Você consegue descansar nessa certeza? Porque se você não consegue descansar nessa certeza, você não conseguirá descansar de forma alguma. Se você não entende que o Senhor está conduzindo a sua história, você vai se desesperar. Porque se não há um Deus soberano conduzindo todas as coisas, o que será de mim, que não tenho controle sobre as situações? Que não consigo saber o que vai acontecer amanhã, ainda que muitas vezes eu tente planejar achando que tudo vai acontecer exatamente da forma como eu quero, como eu desejo. Deus está conduzindo a sua história, e mesmo diante de todos os problemas e dificuldades, Deus tem propósito para isso. Às vezes você está passando por algum momento na sua vida e de repente está esperando que algo aconteça. É uma oportunidade de emprego, é um filho que é esperado pela família, é uma promoção no emprego onde você está, mas aquilo ainda não aconteceu, aquilo ainda não ocorreu. Pior, por vezes já passou o tempo em que você queria algo e aconteceu de você ter uma oportunidade de ter aquilo que você outrora quis, mas aquilo já não é mais tão interessante assim. A sua reação qual é? Graças a Deus ou agora? Tinha que ter acontecido lá atrás. Não, aconteceu no momento certo, e muitas vezes aconteceu exatamente para provar o seu coração, para verificar que se você está satisfeito com aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, ou se você vai mais uma vez murmurar, dizendo: está vendo, tudo na minha vida acontece fora da hora, tudo acontece no tempo errado. Deus está conduzindo a sua história, da mesma forma que Deus está conduzindo a história de toda esta família, do mesmo jeito que Deus providencialmente preparou um momento histórico para que o seu filho nascesse de mulher. O texto que nós lemos na liturgia fala exatamente sobre isso. Quando Paulo menciona a encarnação de Cristo, ele diz: e vindo a plenitude do tempo, ou seja, no momento exato, no momento certo, não foi nem antes e nem depois, e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando você estuda a história desse período, alguns apontam para algumas coisas interessantes desse período onde aconteceu exatamente a encarnação de Cristo, mostrando como tudo propiciava para que o evangelho se expandisse, inclusive o governo romano, o império romano dominando sobre todas as coisas, tornando todas as estradas muito seguras para os viajantes, o que proporcionou com que muitos pudessem viajar e proclamar o evangelho, diferente de outros tempos. Ou seja, quando você olha para a história, inclusive para a história da redenção, você percebe que Deus, em sua providência, no momento certo, age da forma como Ele quer para cumprir os seus propósitos. E se Ele fez isso em relação à sua salvação, Ele fará isso em relação à sua vida. Então, se você passa por problemas, dificuldades, se você tem anseios no seu coração, se aquiete, se aquiete. Tente compreender o que Deus quer te ensinar com o momento, e creia que na providência de Deus, Ele executará no tempo certo aquilo que Ele quer na sua vida. Então você percebe mais, do verso 6 até o verso de número 9, você percebe que esse primeiro encontro de José com seus irmãos foi o cumprimento parcial dos sonhos de José. Veja o que diz o texto. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os,
porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. E você tem então Moisés aqui narrando a história e frisando bem: José era o governador do Egito naquele tempo, ele era o governador daquela terra, era ele quem vendia para todos os povos da terra. E logo depois então ele dá a informação de que os seus irmãos vêm diante dele e se prostram. Moisés está levando os seus leitores. Lembre aqui quem são os primeiros leitores. Os primeiros leitores são aqueles que foram tirados do Egito, da escravidão do Egito, com a promessa de irem para a terra prometida, e que estão agora vagando no deserto. É este o povo, é este o primeiro auditório de Moisés. Nós estamos aqui em pleno século 21, olhando para toda essa história, olhando inclusive para aquilo que a Bíblia aponta, que é o nascimento de Cristo, a sua morte, redenção, ressurreição para a nossa redenção. Mas eles acabavam de sair da escravidão e estavam indo para a terra prometida. E Deus está mostrando àquele povo que havia sido liberto. Moisés está mostrando àquele povo que havia sido liberto, que Deus está conduzindo a sua história, que Deus não ia deixá-los de qualquer forma, porque se Deus conduziu a história de José, Deus estaria conduzindo também aquele povo no deserto. E aquele povo podia ter certeza de tudo isso, da fidelidade de Deus, pois Deus deu um sonho a José, e agora este sonho está sendo então parcialmente cumprido. E por que eu estou falando que está sendo parcialmente cumprido? Porque no sonho José viu os seus 11 irmãos, e aqui só há 10. 10 dos seus irmãos estão ali. E algo que começa a tornar a narrativa ainda mais interessante é que José de imediato conhece os seus irmãos. Ele reconhece quem são aqueles homens, mas ele não se dá a conhecer. José tinha 17 anos, agora José está com mais ou menos 37, 38 anos. José estava bem diferente, porque alguns olham e falam assim: mas como que esse pessoal não reconheceu que era José? Pega uma foto minha com 17 anos e olha agora. Eu mudei bastante, eu tinha mais cabelo, eu não tinha barba. José estava diferente. José agora era um homem, ele não era mais um jovem. E aqueles irmãos não conhecem, não sabem quem é. José não se dá a conhecer e vê diante deles aqueles irmãos que outrora o enfiaram num buraco, o odiavam, derramaram sua ira sobre ele. Qual seria a sua reação? Os seus algozes estão ali, prostrados diante de você, que é a maior autoridade da terra depois de Faraó. É essa a situação. Um moço que estava desesperado num buraco à mercê de seus irmãos, tem agora os seus irmãos prostrados diante de si. E então José fala asperamente aos irmãos: o que vocês querem aqui? Vocês vieram espionar a terra? E então os irmãos falam: não, nós viemos buscar mantimento, nós viemos buscar comida. E aí no verso 8, você tem uma ênfase do narrador, enfatizando que de fato José os conheceu. Olha, José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Ele enfatiza isso. E então no verso 9, José se lembra dos sonhos. Veja, então se lembrou José dos sonhos. Aquela cena dos irmãos prostrados diante dele
fez com que José se lembrasse dos seus sonhos, aqueles sonhos que ele contou aos irmãos e que deixou os irmãos tão irados, aquele sonho que colocou ele em todo esse problema, em toda essa dificuldade, aquele sonho que levou José a experimentar aquele tanto de aflição. E é interessante porque quando você vê o capítulo anterior, quando fala que José teve o filho, certo? E ele botou o nome do filho, falando: o Senhor me fez esquecer as minhas aflições. Ficou para trás a história, mas agora os irmãos estão prostrados. E José se lembra. Lembrou-se José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, assim que ele reconheceu, que ele lembrou do sonho: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. E agora, ao que tudo indica, José começa a bolar o seu plano para que os 11 irmãos estejam ali, porque por enquanto só tem 10, e no seu sonho ele viu 11. Ele fala asperamente, ele acusa os seus irmãos de serem espiões. E eu volto a frisar, mais de 20 anos depois que Deus havia dado a sua promessa por meio do sonho a José, Deus começa a cumprir os seus planos. E aqui você precisa pensar no seguinte: quanto tempo você está disposto a esperar para que Deus faça algo na sua vida? Nós temos sonhos, nós temos planos. Os nossos, diferentes dos de José, não foram dados por Deus em sonho. Isso não significa que não devamos planejar. Isso não significa que não devamos ansiar por muitas coisas. Mas José tinha um sonho dado diretamente por Deus que agora iria se cumprir. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, sabendo que no tempo dele, ele vai cumprir todos os propósitos dele ao nosso respeito. Mas isso não significa que será como nós queremos. Afinal de contas, ele não nos deu um sonho. E se você teve algum sonho, não interprete como José. Interprete como sonho. Mas por que está tão diferente assim? Porque Hebreus diz que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, inclusive por sonhos, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Deus fala a você por meio da palavra. E você pode esperar naquilo que Deus tem prometido em sua palavra. E você pode descansar. Não importa o quanto tempo você esteja orando por algo. O problema é que nós vivemos um tempo da velocidade e nós queremos que as coisas aconteçam de forma instantânea. Nós queremos que as coisas aconteçam quando nós queremos e a hora que nós queremos. As nossas crianças começam a ser educadas assim: eu quero agora, se não me der agora, eu choro, eu esperneio, eu grito. E às vezes nós olhamos para as crianças e falamos: está errado. Brigamos, alguns pais cedem, mas nós às vezes fazemos o mesmo diante de Deus. É claro que a gente não esperneia, mas nós ficamos murmurando, reclamando. A vida de todo mundo vai bem, a minha não. E todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos reclamando daquilo que Deus não está fazendo na nossa vida segundo a nossa perspectiva. 20 anos se passaram. Talvez seja por isso que a Escritura fala que você precisa orar sem cessar e que você não deve esmorecer na oração. Você precisa pedir, clamar a Deus. A não ser que Deus já tenha dito assim: olha, não, isso não vai acontecer. Clame a Deus, confie nele, peça e saiba que ele cumprirá as promessas dele na sua vida. Então, ainda que você esteja enfrentando dificuldades, saiba, elas vão passar.
Quando? Bom, nós não temos isso estabelecido. Há pessoas que enfrentam 1 ano de provação, 1 semana, 1 mês, 40 anos, uma vida inteira. Um dia, todas as provações cessarão. É muito encorajador olhar para o último livro da Bíblia e ler que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Nesse mundo quebrado, nesse mundo em que somos o tempo todo alvos de tentação, do pecado, precisamos olhar com esperança para aquele dia em que teremos as lágrimas enxutas por Cristo e confiar que isso será no tempo do Senhor. Confie no Senhor. Aquele que na plenitude do tempo enviou seu Filho ao mundo, no tempo certo, retornará gloriosamente para a sua igreja. E se tivermos que passar por dificuldades até esse dia, passemos na confiança de que Ele está conosco, e de que Ele caminha conosco, e de que se Ele não estivesse conosco, estaria ainda muito pior. Porque uma coisa é você passar sozinho pelas dificuldades e pelo vale da sombra da morte. Outra coisa é você ter a presença bendita do seu pastor, daquele que já te levou muitas vezes às águas de descanso, mas que não te poupa do vale da sombra da morte. Deus cumprirá os propósitos dele na sua vida. Confie na fidelidade do Senhor. Por último, o que você percebe no texto é que nesse primeiro encontro de José com seus irmãos, foi a ocasião usada por Deus para tratar os corações de todos. Como é que você percebe isso? Em toda a história, Deus tratando os membros da família do pacto. Então veja só, os irmãos de José, que venderam José, estão aqui colhendo a consequência do seu pecado, e eles têm aqui diante de si a certeza disso. Eles vão declarar isso. Isso está nos acontecendo porque aquilo aconteceu, por causa do mal que nós fizemos ao nosso irmão. Aqueles moços estão sendo tratados. José, ao mesmo tempo em que ele está bolando um estratagema aqui para trazer o seu irmão mais novo, está disciplinando os seus irmãos. José está disciplinando os seus irmãos. Ele acusa os irmãos de serem espiões, e aí então, quando ele faz isso, os irmãos acabam soltando que eles são filhos do mesmo homem, que este homem tinha 12 filhos, que um desses filhos não existia mais, e que o outro estava com o seu pai. Veja só, do verso 11 em diante: somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Aí você pensa assim: mas isso que José está fazendo é terrível. Por que você tem mentiras aqui? Você tem muita coisa. Coloque-se só no lugar de José. E antes de você se colocar no lugar de José, lembre de um outro cenário. Lembre de um cenário de guerra. Num cenário de guerra, você não escancara as coisas para o seu inimigo dizendo quem você é, ainda que você seja espião. O cenário é parecido. Por que é parecido? Guardadas as devidas proporções, é lógico. Porque diante de José há 10 homens que o lançaram numa cova
e que o venderam como escravo. Cadê o irmão mais novo? Esse irmão existe ainda? Lembre-se que o irmão mais novo é o irmão de José, da mesma mãe. Os outros são irmãos somente por parte de pai. Onde está o meu irmão? Será que estes homens fizeram com o meu irmão a mesma coisa que fizeram comigo e estão aqui mentindo para mim? Porque uma coisa é eles chegarem diante de José e dizer: olha, nós temos mais um irmão que está com o nosso pai. Mas eles já chegaram para o pai e disseram: seu irmão, olha, só vimos a capa. Eles estão falando a verdade? José não tem condições de saber se esses homens estão falando a verdade. Então todo o estratagema aqui de José é para descobrir o que está acontecendo e para trazer todos à sua presença. Afinal de contas, no seu sonho ele viu 11 diante dele. Veja como que a história continua se desenrolando. José vai dizer que todos ficariam presos. Veja lá no verso 14. Então lhes falou José: é como já disse, sois espiões, nisto sereis provados. Para, perceba a palavra que José usa aqui. Vamos ver se vocês estão falando mesmo a verdade. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Vocês têm um irmão mais novo mesmo? Se o seu irmão mais novo vier aqui, chegar aqui, vocês saem. Mas por Faraó, se esse irmão mais novo não chegar aqui, ninguém sai. Ninguém sai. Verso 15, verso 16: enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. José não sabe o que aqueles irmãos estão fazendo, como estão as suas vidas. Vamos ver se vocês estão falando a verdade. Então, antes de dizer: nossa, José está sendo muito mal aqui, lembre-se do que está acontecendo. Lembre-se do pano de fundo. Lembre-se que 20 anos atrás, aqueles 10 irmãos, eles não estavam bem com José. Eles odiavam José. É assim que o texto diz. Cada dia o odiavam mais. Então eles lançam todos na prisão por 3 dias. Veja lá no versículo 17: e os meteu juntos em prisão 3 dias. E agora eles experimentam um pouquinho daquilo que José experimentou nesse tempo todo. Eles estão recebendo do mesmo expediente que eles usaram com seu irmão. 3 dias presos. Mas depois disso, José acaba mudando de ideia, porque em princípio ele deixaria 9 irmãos presos, um iria até o seu pai para trazer o mais novo. Mas ele muda então o seu plano. Veja lá como diz o texto. Ao 3º dia, verso 18, disse-lhe José: fazei o seguinte, e vivereis, pois temo a Deus. E essa frase aqui é importante no contexto, porque indica que José percebeu que seria um golpe muito duro, talvez para o seu pai, fazer com que um irmão volte e diga: está todo mundo preso lá, e agora se Benjamim não for. E aí então ele muda, ele vai dizer: olha, fique um preso, e os outros vão até o pai para buscar o irmão. Diz lá o texto 19: se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então, o temor a Deus faz com que José mude isso agora, servindo e por amor aos seus irmãos. Não haverá
essa aflição toda, como eu disse, dá para entender muito bem a forma dele agir. Ele não sabe se pode confiar naqueles que o venderam. E ao que parece, a lembrança que José tem do Senhor faz com que ele mude o seu plano e coloque os seus irmãos para pensar no que estava acontecendo, porque é isso que acontece. Veja os versículos seguintes, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. E aqui a cena é bastante interessante, porque José está o tempo todo aqui como o governador do Egito, falando aos irmãos, mas em outra língua. José sabia a língua dos irmãos, mas faz questão de falar por intérprete. José fala o intérprete fala aos irmãos, os irmãos falam o intérprete, e José já entendeu. E então quando eles começam a confabular diante da palavra de José, achando que aquele homem não está entendendo nada do que eles estão falando, afinal de contas ele precisa de um intérprete para entender a gente. Eles estão lá, está vendo? Isso é castigo. Está vendo? Nós estamos colhendo o que nós plantamos, e quem está testemunhando tudo isso é José. José tem neste momento oportunidade de verificar que de fato está acontecendo um arrependimento no coração dos seus irmãos. Eles não estavam ali de forma falsa, eles estavam sendo honestos. E de novo, eles acham que aquele homem, aquele governador não os está entendendo. José compreende cada palavra. Veja, tudo está sendo preparado para a reconciliação. E aí então você vê o texto que diz assim, verso 24: e retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. E agora, veja a forma como José vai lidar. Quem é o irmão mais velho aqui? É Rúben. Por que ele não manteve Rúben preso? Porque ele está ouvindo o discurso. Os irmãos estão discutindo sobre o que está acontecendo, e Rúben disse, eu falei, eu disse para não fazer mal a este moço. Você sabe, nós já vimos. Rúben naquele momento estava preocupado com que ele deveria prestar contas para o pai. A preocupação primeiro era com o pai, não era com José. Mas ele está diante dos irmãos dizendo, eu falei para a gente levar ele de volta, por causa do que vocês fizeram, e que nós estamos sofrendo tudo isso. E então José não mantém Rúben preso, ele pega o segundo e deixa preso. José está sendo justo. E é interessante você ver a circunstância tão acalorada. Imagine as emoções no coração nesse momento, mas José com discernimento para fazer o que precisava ser feito. Então ele age com justiça, e o único preso é Simeão, o segundo filho, já que Rúben disse que não tinha culpa. Além disso, ele usa de bondade com seus irmãos, porque ele devolve o dinheiro. Veja, verso 25, ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. José está sendo justo, José está sendo bondoso. Ele podia muito bem, como governador do Egito, falar, deixa o dinheiro aqui, mas ele está sendo bom, mesmo ainda não sabendo o que vai dar lá na frente. Ele está preparando essa reconciliação, mas ele age com bondade com aqueles que em outro tempo fizeram mal a ele. Providência de Deus, meus irmãos, não te colocará em circunstâncias adversas à toa. O coração de José precisa ser tratado.
É fácil para alguém que foi lançado num poço pelos próprios irmãos agir com bondade agora com seus irmãos? Se você tem mais de um filho, você sabe que isso não é fácil. Se você tem irmãos, você sabe que isso não é fácil. Mas ainda que você não tenha irmãos, se você já esteve numa situação em que alguém, algum amigo, algum companheiro de trabalho te fez mal, você sabe o quão difícil é não pagar o mal com o mal. Mas por vezes Deus vai nos colocar em situações em que teremos oportunidade de servir aqueles que não nos serviram. Oportunidade de sermos bons com aqueles que só nos fizeram maus. Deus está tratando do seu coração quando você está numa situação assim. Então, em vez de dizer, não vou fazer, é difícil, reconheça, é difícil. Mas o poder do Espírito Santo, busque forças a Deus para agir de forma correta, para agir de forma íntegra, para agir como um cristão. O cristão é aquele que anda a segunda milha, é aquele que dá outra face, é aquele que, ao ser levado a sua capa, dá também a túnica, ou vice-versa. Você só consegue agir assim se você se lembrar de Deus. Temo a Deus. Porque quando nós esquecemos que existe um soberano Deus que enviou seu Filho para nos libertar de nós mesmos, nós vamos viver para nós mesmos, e as leis serão as do nosso reino. Bateu, levou. Agora eu vou dar o troco. Eu não vejo a hora de poder te dar a paga. Mas as circunstâncias que acontecerão e que Deus vai colocar à sua vida é para que você tenha a oportunidade de, no poder do Espírito Santo, honrá-lo, viver para a glória dele. É assim que nós agimos como cristãos. É claro que muitas das circunstâncias certamente podem ser consequência do seu pecado, como foi o caso aqui dos irmãos de José. Agora eles estão diante do daquele a quem eles fizeram maus. É a consequência. Esse a quem eles fizeram mal é alguém muito poderoso. Mas José, nesse caso, foi alguém que foi lançado e ele não tinha culpa, não fez nada para ser lançado lá. Aproveite as oportunidades que o Senhor dá a você, a fim de agir de forma bíblica, agir com amor a Deus e ao próximo. E se você precisar, arrependa-se do pecado. Estes homens estão aqui agora arrependidos, eles estão reconhecendo isso. Veja de novo lá, versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Foi errado o que nós fizemos, foi pecado o que nós fizemos, o nosso irmão clamou, nós não atendemos. Há confissão aqui, há reconhecimento de falta. E Deus nos leva a muitas circunstâncias para que reconheçamos o nosso pecado, para que reconheçamos que muitas vezes estamos pensando somente em nós mesmos, naquilo que queremos, nos nossos desejos, nos anseios do nosso coração, e é preciso confessar diante do Senhor as faltas e transgressões, porque o plano, o propósito dele na sua vida como crente
é formar em você a imagem de Cristo. É por isso que você pode ter plena certeza de que todas as coisas cooperam para o seu bem, todas, até as adversas, até as complicadas. Mas muitos só chegarão ao arrependimento dessa forma, ao serem disciplinados pelo Senhor. E aí você lembra de Hebreus, né? E entende Hebreus. Toda disciplina no momento não parece ser motivo de alegria. É depois, ao longo do tempo, depois que você entender, é que você vai falar, foi bom. Na hora da disciplina, não vai. Na hora da disciplina, nós estamos com o coração muitas vezes entristecido. Mas o que o texto mostra, não brinque com o pecado. O pecado traz consequências. E você precisa perceber e olhar para os momentos adversos da sua vida, para saber, discernir se você está passando por uma prova, e se Deus está provando a sua fé, ou se esse momento adverso pode ser de fato o peso da mão do Senhor, disciplinando a você como filho amado, para trazer você de volta, para trazer o seu coração em integridade diante dEle, não para o seu mal, porque Deus nos corrige, segundo Hebreus, para aproveitamento. E José, mesmo em meio a esse triste episódio em que se depara com aqueles que o fizeram sofrer, ele consegue enxergar isso, a providência de Deus, o que faz com que ele seja bondoso para com seus irmãos. Mas era isso mesmo? Lembra no final da história, ele vai declarar isso, enfaticamente. Aqui ele ainda não está declarando isso, mas lá no final da história ele vai ser bem claro: não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus que me pôs por pai de Faraó. Você precisa lembrar disso. E a semelhança de José, fazer o que deve ser feito, a fim de restabelecer a comunhão com irmãos que pecaram contra você. Porque às vezes os nossos relacionamentos acabam sendo estremecidos. Vai acontecer isso muitas vezes, nós somos pecadores. Nós pecamos uns contra os outros. Não espere numa igreja de pecadores que você não terá momentos assim. Mas saiba que se acontecer rompimentos entre crentes, não devem acontecer. Afinal de contas, nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos na mesma caminhada. E é por isso que Deus nos deu formas e maneiras de lidar com o pecado de outros contra nós. Vá até seu irmão, confronte o seu irmão, leve uma testemunha se for necessário, leve à igreja se for necessário, mas no dia que houver arrependimento, restabeleça a comunhão. No meio cristão não pode existir, tá bom, tá perdoado, mas eu vou ficar no meu canto e você no de vocês. José podia ter feito isso. Entendeu? Ouviu a confissão dos irmãos, eu acho que eles estão arrependidos mesmo, então vou fazer o seguinte, meu nome é José, sabia? Eu sou José. Esqueci o que vocês fizeram, tá? Pode voltar lá para o pai lá, eu vou ficar tocando a minha vida aqui. Não quero mais ter contato com vocês, mas José está trazendo seus irmãos para junto de si. Sabe quem são esses? Aqueles que jogaram ele no buraco. Cristãos restabelecem comunhão e continuam a andar juntos. Esse negócio de eu perdoo, mas eu não quero mais saber de você, demonstra que não há perdão. Haja com justiça e bondade com aqueles que te causam sofrimento. Quando você olha para Mateus 5, você vê que é isso que Jesus está dizendo aos seus irmãos a respeito do cumprimento da lei. Veja lá, Mateus 5, versos 43 em diante. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo,
Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Deus está falando grandes coisas que vocês estão fazendo. Até publicanos que não conhecem o Senhor e que são vistos como os piores pecadores por vocês fazem isso. Eles amam quem os amam. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É isso que você vê em José. É esta forma de proceder de José. Então, no primeiro encontro com os irmãos, dos irmãos com José, você percebe que foi providencialmente preparado. Deus foi quem estabeleceu aquele momento. Foi o cumprimento parcial da profecia. José começa a perceber aquilo que Deus está fazendo na sua vida e que havia outrora revelado por meio de sonhos. E é a ocasião em que Deus usa para que tanto o coração de José quanto o coração dos seus irmãos sejam tratados. Aqueles moços estão percebendo também o agir de Deus. Veja o que diz os versículos finais que eu li. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-se-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Veja, quem fez? Foi Deus. Eles estão entendendo o agir de Deus. Aqui eles estão achando que Deus está castigando, porque na cabeça deles, quando a gente voltar com o nosso irmão, este senhor vai saber que nós levamos o dinheiro de volta e vai achar que nós roubamos esse dinheiro. Mas eles estão reconhecendo em toda a história que Deus está tratando com eles. Deus trata corações. Deus trata os seus filhos, a sua igreja. E como eu disse, o povo no deserto, diante das suas adversidades, saindo do cativeiro, indo para uma nova terra, precisava olhar para esse relato e perceber a fidelidade do Deus que soberanamente está no controle de todas as coisas, porque aquele povo liberto do deserto vivia a reclamar. Foi para isso que Deus nos tirou daqui da escravidão? Foi para morrer agora no deserto? Lá no Egito a gente tinha pão, carne, aqui a gente não tem carne, e o tempo todo era murmuração, e este povo deveria entender essa mensagem. Vocês estão nas mãos de um Deus fiel. Vocês estão nas mãos de um Deus que trata o coração de vocês. Essas circunstâncias, não tem carne, não tem isso, não tem aquilo, é Deus tratando o coração de vocês. Nós que fomos tirados das trevas e que estamos rumando e caminhando para novos céus e nova terra, tendo à nossa frente não Moisés, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, também seremos tratados. O nosso coração será tratado pelo Senhor, que em sua providência, no tempo certo, enviou o seu Filho para cravar nele os nossos pecados, e tendo os nossos pecados perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, pudéssemos agora ser santificados para um dia sermos semelhantes ao nosso Redentor. É por isso que Pedro nos lembra: nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. E Ele é aquele que na sua encarnação fez bem àqueles que o crucificavam. Nunca pagou o mal com o mal.
Ele tinha todo o poder e toda a autoridade para disciplinar ali mesmo homens que o ofendiam, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é o nosso maior exemplo de como agir com bondade para com seus inimigos, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por vós, sendo vós ainda pecadores. Que em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, vivamos de modo digno do Evangelho, busquemos força no Senhor, a fim de viver uma vida que honra e exalta o Deus que está conduzindo a nossa vida, caminhando em confiança cada um dos nossos dias, a fim de exaltarmos a majestade do nosso glorioso Redentor.